Olá, pessoal. Bom, vamos iniciar o segundo bimestre e também a apostila no volume 6, tá? Vamos avançar as páginas 4 a 7 na aula de hoje. Bom, o tema que nós vamos estudar é um movimento artístico, tá? Conhecido como barroco. Então, é um estilo que acontece entre os séculos 17 e 18. Então, vamos iniciar a aula com a visualização desta imagem, estas duas obras de arte, uma do pintor Paul Peter e a outra do Caravaggio. Ambas obras estão na sua apostila aí na página 4, para que vocês possam estar apreciando e fazendo essa análise. Bom, a primeira, do canto direito, a do Paul Peter, é Daniel na Cova dos Leões. Então, esse é o título da obra, né? E tem essa representação bem simbólica, né? Então, observem com bastante detalhe a riqueza de elementos e a dramaticidade proposta nestas duas obras. Faça esse momento de observação e de análise, né? Para nós podermos, então, refletir sobre os elementos plásticos e as características que aqui encontramos. Então, o que nós podemos observar claramente, né? Como o próprio tema que está abrindo esse capítulo já diz, que o barroco foi um período de muito drama. Então, os contrastes provocados, certo? Todas as questões que estão colocadas dentro da obra de arte, elas apresentam muita dramaticidade. Então, elas mexem com as pessoas, elas causam sensações diversas ao observar as obras, certo? Então, elas despertam nas pessoas uma intensidade enorme, né? E isso proporciona com que as obras tenham essa dimensão de chegar no aspecto emocional, né? E fazer com que as pessoas sintam mesmo uma provocação e despertem um interesse maior ao apreciar. Então, o barroco é um período muito importante e nós vamos estar conhecendo um pouquinho sobre ele. Bom, então sobre as imagens aqui, né? Do que elas tratam. É possível, então, pelos títulos, a segunda obra de Caravaggio, ao canto esquerdo, é a Conversão de São Paulo. Então, é possível já definir que essas duas obras, elas se referem a temas religiosos, certo? Então, esses assuntos religiosos, eles são bem frequentes no movimento artístico do barroco, que ele vem a surgir depois do Renascimento, tá? Então, ele vai dando sequência a esses mesmos temas que já eram trabalhados lá no Renascimento, né? Por mais que eles estivessem se desvinculando um pouco do tema religioso e quisessem retratar, né, mais a vida humana, os feitos humanos no período do Renascimento, o barroco, ele, de novo, encontra na religião uma forma de expressar todos esses sentimentos, essas emoções. Então, esse já é um início que nós podemos encontrar nestas obras. O segundo questionamento: atualmente é possível encontrar imagens como essas em espaços públicos? Sim, pessoal. Dentro de instituições do governo, de locais que são mais, digamos, antigos, né, como teatros, geralmente em instituições nós podemos encontrar esse tipo de obra com essas características, né? Lembrando todo esse drama, e também no interior das igrejas, tá, pessoal? Não podemos esquecer isso. O barroco está muito presente no interior das igrejas, tá? É um detalhe muito importante, então. E se vocês forem viajar para várias regiões do país, né, aqui do Brasil, vocês vão encontrar obras de arte do barroco muito presentes. Então, todo esse exagero, esse detalhe, essa riqueza dos elementos, né, é algo que vocês logo vão identificar sendo como obras do período barroco. Bom, a terceira questão aqui: essas imagens priorizam a emoção ou a razão? Por quê? Então, aí vai partir do teu ponto de vista, a tua análise acerca da obra, mas nós já sentimos aqui que é algo que é muito ligado à emoção. Então, o barroco, assim, a razão, ela fica em terceiro plano, não é esse o foco. O foco é demonstrar as emoções, né? Nós vemos claramente, porque a obra ela tem muito movimento, ela representa mais ou menos como se tivesse
como se estivesse na época acontecendo essa cena e de repente alguém foi lá e fotografou essa cena e registrou esse momento, né? Porque parece que os segundos anteriores estavam acontecendo, as pessoas estavam se mexendo até, e de repente parou no tempo e ficou congelada a imagem, né? Pelo menos é isso que eu observo nas obras do Barroco, né? Dessa dramaticidade, desse envolvimento que os próprios personagens que se apresentam ali têm. Quarta questão, com que intenção você acredita que essas obras foram feitas, né? O que será que passava na cabeça dos artistas ao produzir essas obras? A quem que eles queriam alcançar, né? Eles faziam para agradar o público? Eles faziam, de repente, se baseando em escrituras, de repente na Bíblia? O que passava na cabeça deles, né? Então, nós precisamos conhecer um pouco o perfil desses artistas, entender um pouquinho qual era o raciocínio, a linha de pensamento de cada um deles para entender também o contexto do Barroco, e a intenção, né, com que essas obras eram feitas. Então, vamos começar aqui. Então, o Barroco surgiu na Itália durante os séculos 17 e 18 e se propagou por toda a Europa, marcando as linguagens artísticas. Nós sabemos que as linguagens artísticas envolvem artes visuais, teatro, dança e música. E marcou também o pensamento ocidental. Causou forte apelo emocional por conta dos contrastes, da abundância e da exuberância de linhas, cores, formas, sonoridades e gestos. Gente, o Barroco está presente na escultura, tá? Nas artes visuais, no desenho, na pintura, está presente na música, no teatro, então em todas as linguagens artísticas, certo? O Barroco ele é sensorial, dramático, é emocional. Então, são características que fizeram dele uma arte da estilização das ideias e símbolos, certo? Então, o Barroco ele traz toda essa bagagem, essa carga, né, de detalhes que vão fazer com que ele se destaque muito, ele chame muita atenção. E, com certeza, foi pensando nesse sentido, né, nesse aspecto, que os artistas desenvolveram cada vez mais a técnica e investiram com bastante intensidade nas obras desse período. Antes, vamos só observar aqui umas imagens para a gente poder comentar. Bom, então aqui nós observamos a obra do Caravaggio, mas nós já vamos falar sobre essa obra em específico. Então aqui, o Barroco cultiva, na verdade, o luxo e o esplendor, tá? Dentro do que a gente pode ver da quantidade de elementos que presentes aqui. Elementos plásticos, volume, sombra, profundidade, muito contraste de cor, né? Então, ele cultiva o luxo e o esplendor, gosta da abundância e dos extremos, tá? E amplia as fronteiras da realidade graças ao chamado ilusionismo fantástico. Então, a fantasia e a ilusão, elas diferenciam os espaços artísticos da natureza e vão realçando, tá? Então, o que vai aparecer muito no Barroco, nas pinturas, né? Os céus pintados nas abóbadas, composições paisagísticas que são irreais, danças estilizadas, óperas e bailados com várias horas de duração, né? E também nas igrejas, nos palácios, arquitetura, pintura, poesia e música, elas estão sempre concorrendo para ver qual delas impressiona mais o ser humano, né? Dentro de um teatro, assim, do mundo fascinante e ao mesmo tempo repleto de significados e símbolos. Então, o termo barroco, ele tem uma origem bem controversa. Alguns acreditam ter surgido lá do português antigo, né? Barroco, outros do espanhol, barrueco, mas ambos significam pérola mal formada, certo, pessoal? Esse é o significado do termo barroco. Então, ele remete-se a algo grotesco, muitas vezes exagerado e também irregular. Vamos avançar aqui. Bom, outra coisa para entender, então, a origem, né, do barroco, é preciso voltar no tempo. Lá no século XVI, estava acontecendo a reforma protestante, certo? E ela foi liderada por Martinho Lutero, que é esse personagem que está aqui representado. Então, isso acabou provocando transformações em toda a sociedade europeia, né? E ao propor que cada nação se libertasse das influências do Papa,
Martinho Lutero ele acabou se opondo, então, à Igreja Católica. E isso acabou fortalecendo uma disputa, né? Porque a Igreja Católica, na época, era o pilar, era o centro de tudo, né? Então, as pessoas faziam muitos trabalhos para a Igreja Católica na época, os artistas, né? Retratavam todo tipo de santos, encomendas, enfim. E a arte era muito difundida dentro das próprias igrejas, como nós vemos até hoje, certo? Bom, então aí a Igreja Católica iniciou uma luta, né, para ditar sua doutrina e fez a chamada Contra-Reforma. Então, foi aí que a arte voltou a ser usada, né, para ampliar e difundir o poder católico, sendo a arte barroca uma irradiação desse movimento. Bom, o que acontece nesse período, nesse momento, né, que Martinho Lutero, então, é líder da Reforma Protestante e acaba causando essa disputa, né, acontece que a Igreja Católica não queria perder forças, não queria perder os fiéis, os seguidores, ninguém, né, de jeito nenhum na época. Então, o que eles fazem? Eles utilizam a arte para que seja um recurso, né, de atrair as pessoas ao interior das igrejas, né, e também de mostrar a grandeza, digamos assim, a força que tem a instituição católica que tinha na época, né, porque ela queria se sobressair perante, no caso, outras ideias que viessem, né, enfim. Então, a igreja ela insiste em manter a arte como um recurso que seja para mostrar, né, esse potencial, essa grandeza, né, para mostrar que ela realmente tem todo aquele esplendor. Então, o barroco ele vai começar a surgir fortemente assim dentro das igrejas. Então, vocês vão começar a observar que isso vai destacar um período bem interessante, né, que é marcado por esses adornos, tanto nas fachadas como no interior das igrejas, nas esculturas que cercam as igrejas e praças que ficam próximas. Então, é quase assim um exagero de tanta informação, de tanta coisa presente no próprio estilo da época. Então, vamos falar sobre o barroco na Europa, né? Apesar dele ter tido esse início lá na Itália, o barroco ele apresentou nuances diferentes em cada país que ele começou a ingressar. Aí ele manteve em todas as obras visuais o predomínio, então, da emoção sobre a razão renascentista, né? Bom, por que a gente fala emoção sobre a razão renascentista? No Renascimento, eles estavam preocupados em retratar detalhes muito fiéis, por exemplo, a altura da pessoa, as medidas, questões ali muito milimétricas, todos os estudos que eram feitos, certo? Aqui não. Aqui já a ideia proposta é outra, é retratar então todas essas emoções, esses sentimentos presentes na obra de arte. Então ali o uso de linhas, curvas, né, dando ideia de movimento, o contraste em tons claros e escuros, a repetição de temas religiosos e mitológicos e a representação da corte europeia é o que está destacando e fazendo com que essas obras ganhem essa proporção, né? Tão, digamos assim, cheia de informação. Então, na Itália, os pintores ali, o Caravaggio, o Tintoretto, o Andrea Pozzo, estão entre os que mais expressaram as características do barroco. Nós vamos ver aqui na apostila muitas artes, né, muitas obras de arte do Caravaggio, que é um nome assim muito forte no período do barroco. Então, o destaque assim dos pintores, lógico, tem vários outros, inclusive no Brasil, né, o barroco brasileiro, nós podemos destacar na escultura o Aleijadinho, é um importante artista brasileiro. Mas aqui nós vamos falar primeiramente do barroco europeu. Bom, então outra coisa que aconteceu com o barroco é que ele acabou se opondo ao estilo renascentista, né? Nós falamos no bimestre passado sobre o Renascimento, né? E toda a ideia de representar o homem de uma maneira tão perfeita, enfim. Então o barroco ele se opõe de uma forma que ele não quer idealizar e nem corrigir as imperfeições da natureza, certo? O contrário do Renascimento, né? Então o que resulta em um estilo que viria a ser chamado de naturalista. Esse estilo naturalista vai surgir porque eles não têm essa preocupação em corrigir tudo, em mostrar perfeição, porque a perfeição não existe.
certo? Mas no pensamento renascentista, para eles tinha que ser perfeitíssimo, tudo super simétrico, formas, volume, cores, dando, né, uma impressão assim de algo quase surreal, de tão perfeito. Então as pinturas do Caravaggio são um exemplo disso, né, ao representar as particularidades da natureza de forma real e não como deveriam ser. Então ele é um artista revolucionário para a época. Caravaggio utiliza como modelo os camponeses. Veja só que interessante, né? Considerados de aspecto grosseiro e inadequados. Porque imagine, né? As pessoas, os burgueses, a elite, né? Queriam ver, de repente, pessoas da elite sendo representadas nos quadros. E o Caravaggio vem com essa ideia ao contrário aí, né? Buscando nos camponeses, então, referências, né? E eles figuravam como apóstolos em algumas pinturas, né, do Caravaggio, e isso fez a sua obra ser muito mal recebida pelo público. Gente, sempre acontece isso, as reações que o público tem em relação a determinadas obras. Então, o artista ele tem a melhor das intenções, mas quando essa obra entra em contato com a exposição, com o olhar das pessoas, muitas vezes ela não é bem recebida. Foi isso que aconteceu. As pessoas não gostaram. Então, o Caravaggio ele também ficou conhecido por realizar as composições muito ousadas, né, com alto grau de realismo e o uso dramático da iluminação. Então, a gente pode ver aqui, ó, nessa pintura que nós temos, que é A Madonna e a Criança com Santa Ana. Essa obra data de 1606. Então, essa pintura mostra claramente os efeitos de iluminação. Parece que ela está num lugar, né, num estúdio, e tem um foco de luz mirando para ela, para a criança, da quantidade de luz que tem ali em destaque. Então ele abusou do efeito chiaroscuro, que fala em italiano, que é o claro escuro, para reforçar o volume, né, e formas por meio da luz e da sombra. Aqui vemos outra obra de Caravaggio, né, intitulada São Francisco em Meditação. Essa obra aqui data de 1606 e a técnica é óleo sobre tela. Bom, nesta obra aqui, nós podemos então compreender a radicalização naturalista do Caravaggio. Então, ela vai ganhando o seu reflexo mais fiel na patética representação da Virgem Morta, que é o que vocês podem estar observando nesta obra de arte. A escolha dos modelos dos apóstolos, né, não poderia ser mais realista. Aqui eles são homens vulgares, camponeses mesmo, né, que exteriorizavam a sua dor. E todas as características próprias, né, desse autor foram acrescentadas ao personagem. Então nós vemos rugas, os pés descalços, a barba, os cabelos desgrenhados, e ao mesmo tempo que a luz conceitual ele está iluminando fortemente então a figura prostrada de Maria, né, cujo modelo foi escolhido pelo autor, foi uma mulher afogada no rio. Gente, é chocante até, né? Então, observem a dramaticidade. São temas, são situações que comovem, que fazem com que a pessoa fique ali muito tempo em frente à obra para tentar entender qual era o pensamento, o que acontecia na cabeça do artista, o que o levava a produzir, né, determinadas obras. Então, assim, o Caravaggio é um artista muito, muito importante, com obras de bastante relevância e que é muito legal pesquisar, ir atrás para saber, tentar desenhar assim um perfil do artista, né? Tentando entender qual eram as mensagens também que ele retratava e no que ele se inspirava, né? Por que ele queria causar tanta polêmica com a arte dele, né? Mostrando, né, esse cenário surreal, uma coisa assim muito impactante até. Bom, vamos avançar aqui e falar sobre a influência